obscuro. Apesar de inúmeros relatos de diversas pessoas em inúmeros locais espalhados pelo mundo sobre o avistamento de criaturas bizarras, ainda exista quem não acredite, dizendo que isso não passa de imaginação. Bom, não sei se é verdade. E o relato que eu vou contar aconteceu entre os anos de 1986 e 1989. Os meus tios e primos moravam no Lame, uma área no extremo sul de Porto Alegre. Na verdade, é mais para o lado de Viamão, no Rio Grande do Sul, do que para a capital. O meu tio, já falecido, tinha um pequeno boteco naquela região. Naquela época, o vizinho mais próximo ficava a mais de 1 quilômetro de distância. O pasto, as árvores centenárias predominavam a paisagem. E para atender a região, haviam 2 ônibus na parte da manhã e mais 2 no início da noite. Naquela época, existiam rumores de que um bicho muito grande, com o corpo de um homem e cabeça de animal, havia sido visto nas proximidades, e diziam que ele atacava tanto os animais quanto as pessoas. Várias pessoas diziam terem sido atacadas por este monstro e escapado por muita sorte. Outros juravam ter perdido 1 ou 2 bois para a criatura. A minha tia era muito cética, dedicada aos filhos e afazeres do dia a dia. Não gostava de dar atenção a essas invenções do povo, conforme ela mesma dizia. Porém, certo dia, suas descrenças foram postas à prova. Estava ela e um dos meus primos retornando à sua casa de ônibus, já na escuridão da noite. Tinha menos de 10 pessoas que estavam no ônibus, quando em uma determinada parte do trajeto, alguma coisa muito grande saiu do mato e bateu na lateral direita do coletivo, e voltou para o mato. A batida fez com que o motorista, talvez por susto, perdesse o controle e freasse bruscamente, parando parcialmente dentro de uma vala. E apesar do susto, não houve feridos, mas as pessoas se assustaram muito com aquele acontecimento. Com o fato, o motorista se irritou muito, saiu do ônibus resmungando e xingando, indo verificar o estrago e ao mesmo tempo chamar ajuda. Por estarem no escuro e ainda muito longe de casa, todos ficaram em seus lugares. E poucos minutos após a saída do motorista, todos ouviram um grunhido estranho, o qual não poderia ser de algum animal ou ser humano, segundo as testemunhas contaram. Com isso, as pessoas entraram em pânico e começaram a se aglomerar bem junto à cadeira do cobrador. O silêncio tomou conta das pessoas. Todos ficaram atentos a todo som externo. E foi quando, sem aviso, uma nova batida foi dada na mesma lateral do ônibus. Todos se levantaram e correram para o lado contrário. Algumas das pessoas começaram a chorar e rezar, sendo que uma senhora ficou descontrolada e minha tia, com muito medo, permaneceu protegendo seu filho. Neste instante, o ônibus começou a ser violentamente sacudido, como algo ou alguma coisa estivesse chacoalhando o veículo de um lado para o outro. O pavor ia crescendo à medida que o ônibus balançava. Parecia que seria tombado a qualquer momento. E se observando através das janelas, podia-se ver um vulto grande do lado de fora, mas não dava para saber o que era aquilo. Sem o menor aviso, tudo parou, e o que quer que fosse que estava provocando aquilo, começou a se dirigir para a frente do ônibus, onde a porta estava aberta. Neste momento, um pavor tão grande tomou conta da minha tia, que ela queria morrer e não ver o que os atacava. Antes mesmo da criatura entrar no ônibus, foi possível sentir um cheiro horrível, de algo podre e insuportável. Todos fugiram para o fundo do ônibus e se encolheram em um canto, o que os fez parecer
como uma única e disforme massa de gente amontoada. Quem teve coragem de olhar jura ter visto um grande homem de pele escura, com uma enorme cabeça de cachorro, olhos amarelos, o qual correu até a roleta, catraca, né? E parou. Ficou alguns segundos forçando e bufando raivosamente, para em seguida dar as costas, desceu do ônibus e desapareceu no mato. O choro desenfreado tomou conta das pessoas. As pessoas estavam em choque, totalmente apavoradas. O cobrador pulou a roleta e correu para fechar a porta do coletivo. Alguns longos minutos se passaram, quando um outro ônibus encostou ao lado deste. Um outro motorista, que foi chamado para socorrer o carro estragado, foi informado do ocorrido e saiu para encontrar o primeiro motorista, que ainda não tinha retornado. Por sorte, estava andando no acostamento da estrada, retornando do local que ligou para a empresa de ônibus. A brigada militar foi acionada. Vieram ambulâncias, peritos, rádio e televisão. O caso foi repercutido por alguns meses, havendo até matérias de jornal e entrevistas com as vítimas. Grupos de buscas procuraram rastros da criatura, mas nunca nada foi encontrado. Várias teses foram formuladas sobre o que teria acontecido ou que teria atacado o ônibus, mas nada comprovado. Fora alguns animais mortos, o que foi atribuído a tal criatura. Nada mais disso ocorreu. Nos dias de hoje, naquela região está povoada e bem diferente da época em que ocorreram os fatos, deixando o mistério da criatura que atacou o ônibus perdida e sem explicação para o desconforto e desassossego das pessoas que presenciaram aquele fato tão perturbador e apavorante. Bom, muitos juram que aquilo que entrou no ônibus foi um lobisomem. Não sei, minha tia diz isso, que aquilo não tem outro bicho para ser a não ser um lobisomem. Só sei que ela nunca mais desacreditou das coisas. Também nunca mais quis andar de noite pelas estradas. Bom, esse é o meu relato da minha tia. Espero que gostem. Tudo acontecido aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigado por contar em seu canal. Tá aí, galera, vamos a um segundo relato. Olá, pessoal do canal Território Obscuro. Bom, vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Foi bem estranho. E até hoje tudo me parecia uma brincadeira de mau gosto. Mas mesmo assim, eu queria compartilhar com vocês. Bom, na época eu tinha uns 15 anos, quando isso aconteceu. Eu estava num ônibus que cruzava quase toda a minha cidade. Eu tinha esse hábito de andar de ônibus o dia inteiro quando não tinha o que fazer. E sempre achei que o ônibus e bancos são ótimos laboratórios de pessoa. Foi então que uma menina sentou-se ao meu lado. Ela era bem comum, cabelo castanho, amarrado num rabo de cavalo, jeans e camiseta. Mas ela tinha uma expressão esquisita. Era uma mistura de vergonha com a vontade de rir, sei lá. Bom, acontece que ela começou a puxar assunto, e nós começamos a conversar. Falamos de vários assuntos. Ela era uma pessoa que sabia conversar, entende? As opiniões dela tinham fundamento. Você podia notar que ela tinha personalidade própria. Até aquela expressão esquisita nela mudou. Ela adquiriu um novo brilho e até a sua voz ganhou mais força. Eu sei que depois de mais ou menos umas 2 horas de viagem, ela disse que tinha que descer. Daí nós trocamos números de telefone e ela desceu. Ela não parou em nenhuma encruzilhada ou cemitério, nem nada do gênero. Ela simplesmente entrou numa rua e quando o ônibus deu a partida, ela acenou da rua onde ela estava e o seu rosto tinha a mesma expressão esquisita. Aí eu terminei meu passeio e fui para casa. No sábado seguinte, eu resolvi sair e liguei para Renata. O Renata era o nome dela. Aí veio a coisa desagradável. Bem, vou narrar como foi a minha ligação. Alô? Oi, boa tarde, meu nome é Thaís e eu gostaria de falar com a Renata. Para de ligar. Aí a pessoa que atendeu desligou na minha cara. Eu achei que foi engano, liguei de novo. O quê? A mulher já estava em prantos. Desculpe, senhora, mas é da casa da Renata? Era assim. Era. E ela perguntou: quem te deu esse número? Com raiva. Ah,
Eu conheci uma garota e ela me deu esse telefone e pediu que eu ligasse. Mas se ela não estiver, eu ligo outra hora. E a mulher disse: ah, então ela fez isso de novo. A tristeza já parecia sarcasmo. Acho melhor eu ligar outra hora, né? Falei. Daí ela perguntou de onde eu era e eu disse o bairro. Aí ela me contou que a Renata não tinha como ter se encontrado comigo, porque a Renata estava morta há 1 ano e 3 meses. E quando ela me falou isso, eu achei que era ela louca. Resolvi desligar. Até que ela começou a descrever a Renata, desde a forma física até a roupa. E por incrível que pareça, era idêntica à garota que eu conheci no ônibus. Daí ela disse que um dia Renata, a filha dela, saiu e foi atropelada por um ônibus. Desde então, ela já recebeu ligações de várias pessoas de lugares diferentes do estado de São Paulo, afirmando ter encontrado com a Renata e conversado com ela. Na hora que ela me contou isso, eu achei que era mentira, sabe? Mas aí ela repetiu várias coisas que a Renata tinha me contado e eu achei meio bizarro. O mais esquisito é que a mãe da Renata afirmou já ter trocado o número de telefone 2 vezes, mas as pessoas continuam ligando. Antes de eu desligar, a mãe dela me perguntou se a Renata estava feliz. Aí eu lembrei dela conversando comigo e o sorriso dela antes de dar tchau, e eu disse que sim. Bom, eu nunca mais liguei para a casa dela e fiquei me perguntando se foi uma brincadeira de mau gosto, mas acho que eu nunca vou saber, só se encontrar com a Renata de novo, coisa que eu não gostaria. Bom, esse é o meu relato, uma coisa bem estranha que aconteceu comigo, e obrigada por contar em seu canal. Aí galera, 2 relatos aí sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.